Muita gente assiste Dragon Ball Z e só enxerga a trocação de soco sincera, mas a verdade é que talvez você já não lembre de alguns detalhes. Decidi montar meu top 10 de melhores lutas e já aviso, isso daqui é super discutível. Então já vai preparando o teu próprio ranking e deixa nos comentários, porque o primeiro lugar pode ser uma surpresa, já que foi um massacre criado por um vilão que nem é tão lembrado assim. E em 10º lugar, Gotenks contra Super Buu na Câmara do Tempo. Pra resumir essa luta, eu tenho que concordar com o Piccolo. É uma luta impressionante, mas é um tanto ridícula. E olha, isso dá um pouco a admitir, porque na minha memória de infância essa luta estaria fácil no meu top 5. Eu lembrava do Gotenks como um monstro absurdo, mas revendo hoje, ou ele era a maior fraude de Dragon Ball Z, ou é um gênio incompreendido. E sinceramente, acho que a gente nunca vai saber. Quem sabe no Super. Porque o que a gente vê aqui é basicamente uma coleção de ideias absurdas. Fusões que dão errado, golpes com nomes completamente cômicos. Ataque surpresa! Super soco milagroso! Chute especial de super impacto! Golpe de arma mais poderosa! Ataques impressionantes e explosivos! E não para por aí. Um sorvete abominável! Ataque de chocolates em forma de míssil! Torta de morango em forma de plasma! E sabe o que é pior ainda? É que quase nenhum funciona. É muita arrogância para praticamente zero dano. Chega a um ponto em que o próprio Super Buu simplesmente para de desviar. Ele só fica lá tomando golpe, porque para ele aquilo não representa perigo nenhum. Agora, sendo justo, teve um momento que realmente funcionou. Os fantasmas kamikaze. Essa técnica é genial até hoje, é criativa, é inesperada e uma das mais memoráveis de toda a série, e pela primeira vez parece que causou algum dano real. E tem outro detalhe que eu adoro nessa luta. Aquele momento simplesmente em que eles tentam destruir cada pedacinho do Buu. Finalmente alguém pensou como a gente pensaria assistindo. Se ele regenera, então destrói tudo. E o pior é que foi completamente inútil, porque mesmo assim, Buu volta à vida. E aí, vem o que deveria ser o grande trunfo. Super Saiyajin 3. Uma transformação absurda com visual icônico e energia gigantesca. Não gosto muito, fico com cara de bandido, não sou muito chegado. Bom, mas você também tem a mesma cara. Mas é a transformação do Super Saiyajin nível 3! E na prática, nem isso resolve. Buu continua desviando, tancando, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. No fim, essa luta é um espetáculo divertida, criativa, cheia de personalidade, mas também um baita exemplo de como força sem estratégia e com arrogância demais não leva a lugar nenhum. Em 9º lugar, Goku vs Vegeta, Saga dos Saiyajins. Você foi enganado a vida toda. Goku, na verdade, perdeu a sua primeira luta contra o Vegeta, e isso é o que torna essa batalha tão absurda. Porque mesmo sem Super Saiyajin, sem transformações mirabolantes, muita gente ainda considera essa uma das melhores lutas da franquia. E não é por acaso. Além do icônico Kamehameha contra Gallic-Ho, aqui a gente vê o resultado direto do treino do Sr. Kaiô com o Goku. Mais técnico, mais estratégico, onde o Goku usa e abusa do Kaioken para conseguir bater de frente com o Príncipe dos Saiyajins. Mas tem um preço. Cada vez que o Goku usa o Kaioken, seu corpo vai sendo deteriorado. Enquanto isso, Vegeta percebe que pode ser superado por Goku e acaba apelando ao se transformar em Ozaru. Aí a luta deixa de ser uma luta, vira uma execução. Vegeta gigante começa a esmagar Goku sem qualquer piedade. E o momento mais importante da luta é simplesmente Yajirobe roubando a cena. Do nada, ele aparece e corta a calor de Vegeta, fazendo com que Vegeta volte à sua forma base. E nesse ponto, acabou. Goku não consegue mais se mexer. Ele entrega a Genkidama pro Kuririn, enquanto o Gohan tenta segurar o rojão. E quando você acha que acabou, Gohan se transforma em Ozaru e despenca em cima de Vegeta. É caótico, é desorganizado, é desesperado. E é exatamente por isso que é perfeito. Porque no fim ninguém venceu de verdade. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Todo mundo destruído. Menção honrosa aqui pro Vegeta, que fez X1 contra 4. Ok que teve a misericórdia do Kuririn, mas isso não tira o mérito dele de forma alguma. Vegeta aqui simplesmente brilhou. Em 8º lugar, Goku vs Kid Buu. O que faz desse combate um encerramento perfeito para Dragon Ball Z? Depois de tantos vilões com planos, inteligência e evoluções, o último inimigo é o mais simples e o mais perigoso de todos. O Kid Buu é o caos puro. Com ele, não tem blá blá blá. É porradaria, dedo no
e gritaria. Ele simplesmente destrói, e a prova disso logo no começo, explodindo a Terra só porque sim. E quando a luta vai para o planeta Supremo, a situação só piora. Goku tenta tudo com o Super Saiyajin 3, mas a transformação consome energia rápida demais, e ele não consegue acumular poder suficiente para finalizar Buu. E é aqui que Vegeta brilha. Ele literalmente vira um saco de pancada de luxo, segurando o Kid Buu, enquanto Goku tenta acumular energia para finalizá-lo. Mas o momento mais inesperado ainda estava por vir. A vitória não veio de uma transformação nova, veio da Genkidama. E quem fez isso acontecer? Mr. Satan. Sim, o cara mais improvável de todos. É ele quem convence a humanidade a levantar as mãos, a confiar e a ajudar. Sem ele, a Genkidama simplesmente não existiria. E no final, quando tudo termina, não é só o vilão que cai. É o orgulho de Vegeta também. Porque pela primeira vez, sem ironia, sem raiva, ele admite: Kakaroto, você é o melhor. Você consegue, Kakaroto! Você é o melhor! Naquele momento, a rivalidade deixa de ser uma competição e vira respeito. Por isso, essa luta não é só o fim de um arco. É o fim de uma jornada inteira. É Dragon Ball Z fechando o círculo de um jeito mais simples e poderoso possível. Em sétimo lugar, Goku vs Majin Vegeta. Essa luta é tão fora da curva que o tom do anime muda de um anime de porradaria para algo como uns 50 tons de Saiyajin, onde a obsessão de Vegeta por Goku atinge seu nível máximo. É o momento em que o príncipe dos Saiyajins tenta desesperadamente rasgar sua máscara de bom moço para voltar a ser o monstro que ele era quando chegou na Terra. Tudo começa com o Vegeta tatuando um M na testa e explodindo metade de uma arquibancada do torneio só para mostrar para o Goku que não está para brincadeira. Vegeta se deixou dominar para pagar sua bondade e finalmente forçar o rival a um duelo de vida ou morte. O grande problema é que Vegeta se sentia constantemente trocado pelo Goku, que preferia treinar no outro mundo ou lutar contra monstros do que resolver a rivalidade entre eles. Para Vegeta, o despertar de Majin Buu era a desculpa perfeita para finalmente ter a atenção do seu maior rival. A exploração do combate mostra que os dois em Super Saiyajin 2 entregaram uma das coreografias mais atléticas da série. E o Vegeta chega a prender o Goku na montanha com anéis de energia só para dar tapa na cara e humilhá-lo. Bem estranho, né? O clímax rola quando Majin Buu finalmente desperta. Ele finge aceitar uma trégua e apaga Goku com uma lapada seca na nuca para enfrentar Majin Buu sozinho. Em sexto lugar, Vegeta contra Super Buu. Imagina ser tão apelão que mesmo transformado em uma balinha de café, continua dando a maior surra da história no vilão mais perigoso do universo. Desculpe o mau jeito, mas não pode me comer, Majin Buu. Isso aqui não foi exatamente uma luta. Foi um boletim de ocorrência por humilhação pública. O Super Buu estava imparável depois de absorver o Gohan, o Piccolo e os moleques, ficando com o poder de todo mundo e a sabedoria do Namekusei-jin. A única saída do Goku e do Vegeta foi usar os brincos Potara para criar Vegeto, um guerreiro que herdou o deboche de Vegeta e a genialidade de Goku. Ele começou a luta na forma base, só para aquecer, e já estava fazendo cortes profundos no rosto de Buu apenas com o deslocamento do ar. O grande problema não era a força bruta do Buu, mas a sua regeneração molecular bizarra. Você podia cortar, derreter ou explodir, o cara sempre voltava. Buu tentou de tudo, até entrar pela boca do Vegeta para explodi-lo de dentro, mas descobriu que até os órgãos internos da fusão eram indestrutíveis e acabou sendo expulso pelos músculos do Saiyajin. Quando o Vegeta finalmente virou Super Saiyajin, o Buu virou um tapete. O vilão ficou tão desesperado que apelou para a magia e transformou o Vegeta em doce. Só que ele não esperava que a balinha de café mais forte do mundo continuasse voando e socando a boca dele, sendo ainda mais difícil de acertar por ser minúscula. Essa luta provou que Vegeta é o ápice absoluto de Dragon Ball Z, transformando uma ameaça que destruía galáxias em um simples saco de pancada. Em quinto lugar, Trunks vs Freeza. Não satisfeito em apanhar pro Goku, Freeza volta, agora parecendo uma pintura metálica do Romero Brito, e ainda chama o papaizinho para se vingar na Terra. Só que ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, porque aqui a gente tem uma das melhores introduções de personagem de toda a franquia. Do nada, surgiu um garoto misterioso, com jaqueta estilosa, tênis de velcro e uma espada que entraria para a história. O poder de luta dele é de 5.
É um lixo. Elimina um exército inteiro sem esforço. E então faz questão de transformar o momento em puro terror. A transformação em Super Saiyajin vem lenta, quase sádica, só pra fazer o Freeza sentir medo. E ele sente. Porque em segundos, Trunks simplesmente fatia o Freeza como se fosse um sashimi, rápido, limpo e humilhante. E o mais curioso, no mangá ainda mais rápido, sem enrolação, só execução. E ali fica claro, o nível subiu, Dragon Ball Z nunca mais seria o mesmo. Em quarto lugar, Piccolo vs Android número 17. A luta mais equilibrada de Dragon Ball Z foi entre o Nameku Senjin, que virou Deus, e um adolescente rebelde com energia infinita. Piccolo contra 17 é uma verdadeira briga de cães, onde os dois tinham o mesmo nível de poder. Para enfrentar a ameaça, Piccolo se fundiu com Kami-sama, unindo Deus e o demônio em um corpo só. Ele chegou na luta superando até mesmo os poderes de Goku e Vegeta naquele momento. A luta era um impasse técnico, mas 17 tinha uma vantagem: estamina infinita. Enquanto Piccolo se desgastava a cada golpe, o androide nunca ficava cansado. A coreografia foi pesada, com troca de socos sincera. Enquanto 17 respondia com contragolpes rápidos, Piccolo precisava de um plano mestre para vencer logo. Um momento chave foi a granada infernal. Piccolo cercou 17 com esferas de energia, mas o vilão escapou usando a barreira androide, a defesa mais apelona da série. Vegeta vs Majin Buu. Aqui vemos a maior evolução de personagem. Vegeta, depois de anos perseguir o poder e orgulho, ele finalmente admite seus erros e decide fazer algo que ninguém esperava. Vegeta se sacrifica para salvar todos, assim como Goku fez na luta contra o Cell. É um dos momentos mais emocionantes de Dragon Ball Z. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. Em segundo lugar, Gohan vs Cell. Aqui vimos o verdadeiro poder de Gohan, quando ele finalmente se transforma em Super Saiyajin 2. A luta toda muda. Ele destrói Cell Jr. sem piedade, e enfrenta Cell com uma fúria que nunca tínhamos visto antes. E o Kamehameha final, com a ajuda do Goku, é um dos momentos mais lendários de Dragon Ball Z. Mas nenhuma luta dessa lista teve apostas tão altas quanto a primeira posição. Guerreiro Z vs Nappa. Aqui, as apostas nunca foram tão grandes. Antes de Namek, antes das esferas de Porunga, a morte parecia definitiva, os Guerreiros Z caindo um por um. Cal sacrificou sua vida sem conseguir finalizar Nappa. Yantia e Tenshinhan também são derrotados. E o mais assustador é que não conseguiram dar um fim a Nappa, e ele nem sequer usou um final. Ainda havia Vegeta, e naquele momento parecia simplesmente impossível sobreviver até Goku chegar. Agora eu quero saber, qual luta de Dragon Ball Z você colocaria nessa lista? Qual você tiraria? Deixe aí nos comentários.